para começar, né, claro, seja muito bem-vinda aqui. Eu sou Lília Loureiro, para quem não me conhece, eu sou especialista em degustação e harmonização de vinhos, que é justamente combinar pratos e vinhos. Eu vou te mostrar como é possível você arrasar harmonizando vinhos em qualquer ocasião, para o seu próprio prazer e dos seus convidados. E a nossa live de hoje é sobre o seguinte, nosso tema é "E se eu errar feio?" É a vergonha e o medo de harmonizar. Puxa vida, Lília, mas será que existe esse medo, essa vergonha, essa coisa desse medo de harmonizar? Olha, eu acho assim, tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que você desconhece, tudo aquilo que você faz pela primeira vez, em geral, vai te resultar numa sensação estranha. Numa sensação estranha que pode ser de medo, pode ser de vergonha, pode ser de ansiedade. Essa questão de vergonha, né, de harmonizar, muitas vezes ela está ligada à nossa própria vergonha de falar em público, ou de comentar aquilo que a gente está sentindo. Por quê? A harmonização, ela acaba sendo alguma coisa que você vai transmitir aquilo que você sente. E aí você está se expondo. Então, muitas vezes a vergonha vem dessa questão da exposição. E o medo, né, vem muitas vezes desse desconhecido. Então, para a gente começar e para a gente contextualizar aqui a nossa live, eu quero te comentar o seguinte, minha amiga. Harmonizar. O que não é harmonizar? Harmonizar não é uma prova, um julgamento. Você não harmoniza e pensando nesse sentido que alguém vai estar te julgando. Só que, às vezes, se você pensar dessa maneira, que é uma maneira errada de pensar, aí sim você vai ficar com medo. Medo de errar, medo do julgamento, medo da crítica. Passar vergonha em público, passar vergonha por falar alguma coisa que você não tem muita certeza. Então, assim, pensar dessa maneira, né, pode te gerar essa ansiedade que vai te gerar essa vergonha e esse medo. Pensar que harmonizar é uma competição, não é uma competição. Né? Você não está ali querendo competir, ganhar um prêmio. Né? Então, essa questão da competitividade acaba gerando também uma certa ansiedade, né? Um certo medo, porque você fala, bom, se é uma competição, eu tenho que acertar. E eu tenho que acertar de primeira, além de tudo, né? Quer dizer, se você não tem nenhuma experiência prévia e você se cobrar isso, né, de ter que acertar, na verdade, a gente vai falar mais adiante ainda, durante a próxima semana, né, a Semana Mulheres Harmonizando Vinho, muito desse aspecto, do que é acertar e errar em harmonização. Porque, na verdade, não é uma competição. Então, se você pensa que harmonizar é uma competição de certo e errado, isso não vai te ajudar, e é isso que pode ser o causador dessa sensação, né, de vergonha e de medo de harmonizar. Pode estar te bloqueando aí. Uma outra coisa que harmonizar não é uma ciência exata. Por mais que a gente quisesse, né, e gostaria que fosse uma fórmula matemática exata que se repetisse ao longo dos tempos e tempos e tempos e tempos. Existem, sim, algumas regras, algumas questões científicas, inclusive físicas, dos nossos sentidos. Como os nossos sentidos funcionam e como eles reagem a determinados elementos. Elementos da gastronomia, elementos dos vinhos. Mas daí a dizer que é uma ciência exata, eu diria, inclusive, existe sim uma ciência dos aromas, existe uma ciência dos sabores. Sim, né, se estudam os aromas, se estudam os sabores, se estuda o funcionamento do nosso nariz, da nossa boca, do nosso cérebro, porque tudo que é sensorial envolve o nosso cérebro. Agora, essa ciência dos aromas, dos sabores, ela está em plena evolução, ela está sempre evoluindo. E, mais que nada, ela nos ajuda a compreender aquilo que já acontece, né, com a gente de uma maneira mais fácil. Mas o harmonizar, do ponto de vista de ser uma ciência exata, com regras rígidas, imutáveis, e que você tem que fazer somente daquele jeito, não é assim. Não é assim que funciona. E, então, o que é esse harmonizar? O harmonizar é uma arte e é um ofício. A arte, né, aquilo que seja uma expressão artística, ela é, na verdade, uma evolução do ofício. Né? O ofício, quando eu digo que harmonizar é um ofício, é tudo aquilo que você pode aprender
aprender a fazer. Quanto mais você faz, quanto mais você treina, quanto mais você evolui no seu ofício, mais ele vai se aproximando de uma arte, do estado da arte, de uma arte do ponto de vista de que ele se torna uma coisa fluida, uma coisa que você se expressa através justamente dessas suas habilidades de fazer aquilo. Para não deixar tão abstrato, vamos pensar em música. Eu estudei música há muitos anos, né? E na música, e justamente música, a gente fala muito que a música, o artista, como se ele fosse uma pessoa, aquela figura, né? Imaginem aí os gregos, os filósofos, os músicos, o pessoal tocando aqueles instrumentos lá na Grécia, dá a impressão que eles estavam lá sentados, deitados, né, com aquelas suas roupinhas e tal, tocando por inspiração dos deuses. Era um pouco isso que eles diziam, né? Por inspiração dos deuses ali, eles saía aquela melodia maravilhosa. Sim, de uma certa maneira saía a melodia maravilhosa, né, do artista, mas para ele chegar nesse ponto, o que ele teve que trabalhar, o que ele teve que fazer, o que ele teve que treinar, o que ele teve que estudar, não foi fácil, né? Porque ele tem que adquirir uma habilidade, uma prática, que é justamente o ofício. E é curioso que estudando música, quando a gente estuda música, não estuda só um instrumento, não estuda somente, né, o tocar, mas a gente estuda a teoria, a gente estuda outros instrumentos também, e a gente também estuda a história, né, a história da música, a história da arte. E é curioso que tem uma questão, né, de que os músicos eram músicos profissionais contratados para fazer as obras. Então, por exemplo, os músicos que faziam as missas eram cantadas, eram tocadas. Então, quando se precisava de uma música para a missa, era uma encomenda da música. Não é que eles estavam lá se inspirando e agora vou decidir fazer aqui, né, um concerto, uma obra musical à toa. Não, eles eram pagos para produzir, para ter uma produção musical. E para isso, eles sim, claro que tem o talento, não estou dizendo aqui que não existe o talento, né? E o talento realmente aí é uma interpretação, é aquela questão que vem de cada um. Inclusive, na harmonização, é justamente onde você pode expressar o seu próprio talento. E aí sim, a sua própria arte, que é o que o artista faz. Mas ele aprendeu esse ofício, ele aprendeu a fazer. A mesma coisa a pintura, com as técnicas, né? Se vocês pensam que simplesmente a pintura nasce do nada, né? Simplesmente uma tela em branco e de repente você sai pintando, isso é o que a gente faz quando a gente é criança, mas os artistas até chegarem, né, as suas obras-primas, suas obras artísticas, eles também fizeram seus rascunhos, seus esboços, seus estudos, né? Então, assim, tudo nessa vida faz parte desse processo. E aqui, na nossa harmonização, para nossa alegria, para nossa felicidade, é a mesma coisa. É um ofício, portanto, a gente pode aprender. Ao aprender, ao se desenvolver, pode virar uma arte, uma expressão, né? Fazer uma criação enogastronômica, né? A combinação de pratos e vinhos que vira uma verdadeira obra-prima. Isso é ótimo. Então, isso te dá muita liberdade, muita flexibilidade, tira o peso de você ter que acertar, porque justamente, tanto no ofício como na arte, a experimentação é muito importante. Criar as experiências, e você começar a se arriscar mesmo. Então, assim, te obriga a se arriscar. A harmonização, ela vai reduzir esse seu estado de vergonha e de medo, porque ela te obriga a se arriscar. Se arriscar nas experiências, em criar, em experimentar. Será que dá certo? Será que não dá certo? Bom, você tem uma teoria, mas vamos ver na prática. Vamos ver nesse momento, vamos ver com este tipo de vinho, com esse tipo de vinho. Então, é muito interessante essa parte do harmonizar, que não tem nada a ver com coisas rígidas, não tem nada a ver com você ter que acertar de primeira. E mais que nada, ainda te dou mais uma questão. Se você erra, né, errar entre aspas aqui, né, é muito melhor, porque quando você tem uma combinação que às vezes não funcionou muito bem, você aprende dessa experiência. Você aprende dessa experiência e aí sim você entende o porquê não funcionou bem. Não é teórico, né? Ainda que a gente estude também coisas, né, do conhecimento, mas criar essas experiências na prática é o que vai te fazer potencializar o maior prazer
quando você estiver fazendo as suas combinações. Você ser capaz de fazer suas combinações, potencializando esse prazer, e fazendo isso de maneira consciente, com segurança, com essa habilidade, ganhando essa habilidade, é tudo de bom, minha amiga, é tudo de bom. Porque isso vai te trazer o quê? O máximo prazer possível dentro daquele vinho, daquela comida. E não precisa ser nada exagerado, nem uma comida super elaborada. O prazer, muitas vezes, aqui, no nosso caso de harmonizar, está na simplicidade. Então, agora que a gente já viu isso, você vai me dizer assim: ok, Lilian, entendi, mas. Eu sei, amiga, que sempre tem um mas, tá? Mas é assim, mas por que então que eu sinto tanta vergonha, muitas vezes, de expressar aquilo que eu estou sentindo? Por que que eu tenho medo de errar nessa harmonização? Né? E aí, nós vamos ver justamente nessa live essa questão da questão do seu medo, da sua vergonha, né? Se é o caso, se você sente isso, uma coisa ou outra, e também como a gente pode eliminar essa questão. Quando a gente entende a questão, quando a gente enfrenta a questão de frente, a gente consegue, inclusive, entender melhor, e entendendo melhor, até realmente superar essas questões. Então, eu quero te contar aqui uma história. Era uma vez uma mulher que gostava de vinhos. E aí, essa figura é um pouco mais para brincar um pouco com essa questão, né? Mas é para te mostrar que existe em tudo, inclusive no vinho, uma evolução. A gente precisa passar por uma evolução. Assim como o homem passou por uma evolução ao longo da nossa jornada da humanidade, né? A gente, todos os dias, né? Todos nós temos microevoluções, passamos por evolução a cada dia. E isso é uma coisa que eu acredito muito, né? Por isso que eu estou te contando aqui, que a gente vai evoluindo a cada dia, a cada experiência nova, né? Um dia não é igual ao outro, e a cada passo que a gente dá, por mais que às vezes pareça um micropasso, a gente evoluiu, a gente deu um passo adiante. E essa mulher que gostava de vinhos, ela foi dando esses passos adiante até chegar, né, aonde ela gostaria, que é justamente chegar a acessar esse universo dos vinhos. Né? Então, ela gosta de vinhos e ela caminha para esse universo. Só que tem um detalhe, né? Essa mulher caminha, vai caminhando cada vez um pouco mais confiante quando ela se aproxima, mas às vezes ela escuta uma vozinha. E essa voz é aquela voz que nos fala de crenças limitantes. E aí é que está o problema, né? Enquanto ela caminha e o vinho ele é atraente, ele é interessante e ele tem muito conteúdo, né? O vinho ele está presente em vários momentos, né? Se a gente for parar para pensar, isso sempre é a coisa que eu mais gosto no vinho e que eu acho que é a coisa que é mais interessante, que é cada uma de nós gostamos de algo, né? Algo assim à parte. Vamos supor, eu gosto de música, outra gosta de pintura, eu particularmente gosto muito de história, né? Sempre gostei muito de história. Outras pessoas gostam de química, de física, né? E tem mulheres que adoram aspectos da culinária, ou aspectos da mesa posta, aspectos da própria parte científica, né? E assim o vinho ele traz todo esse conteúdo. Se você gosta mais de um lado, né, de uma vertente, ele tem essa vertente. Se você gosta de história, ele tem muita história. Se você gosta de geografia, ele tem muito de geografia. Se você gosta da parte mais social do vinho, ele também traz isso. Se você gosta do cultivo, do campo, da agricultura, tá aí o vinho. Então, ele é muito interessante porque ele abarca praticamente quase todas, né, as áreas, né, do nosso conhecimento humano, da medicina, da parte da biologia, da fisiologia. Então, cada uma pode se interessar por um aspecto do vinho. Mas tem aquela voz que sempre nos diz: ah, isso não é para mim. Isso não é para mim. Ah, eu já estou passada, estou velha demais para aprender tudo isso. Ah, não, mas eu não nasci com esse dom, né? Ah, tem que ter um dom para a gente poder entender do vinho. Ah, tem que ter alguma coisa especial. Eu não nasci com essa coisa especial. Então, toda essa voz, ela vai te colocando num lugar que não te pertence, na verdade. Né? E vai te gerando que medos. Principalmente essa voz que fala, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, essa sempre está martelando. Então,
o que eu, né, sempre recomendo é se aproxime do vinho da maneira como você mais gosta, com aquela vertente, com aquela parte que você gosta. Se você gosta de história, isso vai ser um gancho, que você já gosta disso, você já vai perceber que isso é motivador e que isso te leva a querer conhecer mais e te dá aquele aconchego de não te deixar com essa questão, essa vozinha do eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Uma das questões mais interessantes é que quando a gente começa, né, com os vinhos e com a harmonização, realmente é muita coisa. É realmente muita coisa, porque a gente está trabalhando com 6 tipos de vinhos, dentro dos 6 tipos de vinhos, várias variáveis, vários detalhes e vários países diferentes, e cada um com a sua história, com as suas tradições, é muito conteúdo. Então, se a gente pensa nisso e começa a olhar isso, a gente fala, nossa, é coisa demais, é muita coisa para a gente absorver. E aí você junta ainda com a gastronomia, que é outro universo também gigantesco, e aí sim que você fala, nossa, agora sim que é melhor eu ficar mesmo no meu arroz com feijão aqui, né? Ficar aqui com o meu arroz com feijão, com o meu vinho, meu arroz com feijão, e claro, se você olha tudo isso e pensa que você tem que saber tudo isso de primeira, e que você vai precisar dominar tudo isso de uma maneira, enfim, profunda, de tudo isso e rápida, na verdade, você está indo do todo, né? Você está pegando o todo e querendo juntar esse todo e introduzir em você de uma maneira imediatista. Né? E aquela vozinha volta lá, eu não consigo, para te confirmar isso. Porque realmente, minha amiga, é humanamente impossível você querer entender tudo. Só que tem uma boa notícia para você. Entender tudo não significa entender intelectualmente. Você vai conseguir entender tudo no vinho e na enogastronomia, na harmonização, na verdade, com seus sentidos. E a gente não está muito acostumada, né? O nosso cérebro, ele quer te proteger, tá? Quando ele fala eu não consigo, não é maldade do seu cérebro, não. A voz que está lá, ela está ali para te proteger, porque é o desconhecido, é uma maneira diferente de aprender. O nosso aprendizado sensorial, ele vai trabalhar com seus sentidos. E isso vai te deixar, de uma certa maneira, vulnerável. Por isso, aquela vergonha, né, de se expor, porque, na verdade, você está expondo as suas coisas mais íntimas, que é o que você está sentindo. Sentindo com a sua boca, sentindo com o seu nariz, sentindo, né, com a sua visão, com o seu olfato, com o seu paladar. E por mais que as pessoas dizem, não, mas cada um sente o que quer, ou cada um não tem certo e errado em sentir. Mas aquela vozinha continua, e você não consegue, você acredita nisso, eu não consigo. E aí você começa a duvidar daquilo que você está sentindo. E isso eu observo muitas vezes, justamente quando a gente está em degustações em grupo, principalmente no começo, né? Quando tem alguma aluna nova que começou do zero, e a gente trabalha em grupo, tá? A gente trabalha juntas, e não importa se alguém já sabe mais, outra não sabe menos, isso não importa, porque a experiência é da pessoa, é única. A gente caminha juntas, cada uma dentro do seu nível, isso não tem nenhum problema. Mas, realmente, o que eu observo é um pouco esse grau de ansiedade, né? Essa questão da vergonha, de errar na hora de falar o que você está sentindo e de duvidar daquilo que você está sentindo. E, na verdade, quando a aluna fala, exatamente, ela está sentindo exatamente. Quando as outras falam, aí ela percebe que exatamente o que ela estava sentindo mesmo. Ela estava sentindo porque realmente todas estavam sentindo basicamente a mesma coisa. E isso é muito legal. Isso, na verdade, é o que começa a te reforçar e começa a minimizar essa voz. Essa voz nunca vai sumir daí, tá? Mas ela vai minimizando essa voz do eu não consigo, porque você começa a ter confiança naquilo que você está realmente sentindo. E isso faz parte do aprendizado. Então, minha amiga, isso é normal, faz parte do aprendizado. Por que eu falo com tanta ênfase que faz parte do aprendizado? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Existe um estudo, né, que comenta, que fala
Quais são os estágios de aprendizado? É da PNL, tá? A PNL estuda como que são os estágios de você aprender alguma coisa, né? E como é que se trabalha nisso. E é muito reconfortante a gente conhecer isso, é muito legal. Eu sempre passo para as alunas esses 4 estágios da aprendizagem, né? E eu estou trazendo aqui para você também, para te preparar para a semana que vem, justamente por isso. Porque quando a gente estiver, né, na nossa semana Mulheres Harmonizando Vinhos, é muito importante que você entenda isso. Eu não sei qual dos estágios você vai estar na aprendizagem, né, do vinho e da harmonização, mas entender como funciona isso é muito importante para você perder, né, essa vergonha e minimizar esse medo. Então, veja, o que acontece? Existem 4 estágios, conforme a PNL comenta, né, ela traz para a gente, que existem esses 4 estágios, né? E o primeiro estágio é o estágio da incompetência inconsciente. O que é a competência inconsciente? É o primeiro estágio onde você não tem competência, no sentido de habilidade, você não tem competência de fazer uma coisa, mas também você não tem consciência de que você não tem essa competência, porque aquilo não te importa muito, você ainda não tem essa consciência, você ainda é inconsciente de que existe, né, uma maneira de fazer uma coisa, e você não tem nem a competência para fazer aquilo, mas também você não tem consciência daquilo. Então, é a incompetência inconsciente. Então, você não sabe e muitas vezes não tem importância. Mas aí você tem o segundo nível, que é quando você começa a ter a incompetência consciente. Agora sim, você não sabe fazer uma coisa, mas agora você sabe que você não sabe. Agora você é consciente que você é incompetente. Meu Deus, isso é muito grave? Não, não é grave, faz parte do processo do aprendizado. Isso, em qualquer área do conhecimento, em qualquer coisa que você vai aprender, sempre você vai passar por esses estágios. Em algum momento, né, é cíclico. Em algum momento você era incompetente e inconsciente. Aí vem uma luz. Agora você é incompetente, mas você sabe disso. E isso é muito bom. Por quê? Porque você vai para o terceiro estágio. Você começa a fazer aquilo, a aprender aquilo que você está aprendendo, e aí você passa a se tornar competente naquilo. Então agora você tem consciência e você é competente em fazer. Só que não para por aí. A grande mágica está no quarto estágio. Essa que é a parte legal. Porque no quarto estágio, essa sua competência consciente começa a ir lá para o seu subconsciente, e aí você começa a ter uma competência inconsciente. Na verdade, é o nosso piloto automático, é quando você já faz a coisa tão bem e tão fácil, e tão fluido, e já não tem mais aquelas dificuldades do começo, quando você estava ali na segunda fase, na primeira, na segunda fase, que agora sai automaticamente, não te custa nada. Nessa fase, você começa a ter prazer em fazer aquilo, porque você não precisa pensar para fazer. Está muito complexo? Vamos lá. Eu vou trazer uns exemplos para você. Mas o importante, né, dessa sequência é você pensar que esse sentimento do não posso, do não consigo, ela faz parte de um processo, e um processo é passageiro. Se você está numa fase, migrando para outra fase, é normal você sentir essa questão do não posso, não consigo, tenho medo, agora que estava gostosinho, vou ter que mudar para outra fase, né? Vai me incomodar novamente. Então, é super normal que isso aconteça. Porque quando você desenvolve uma nova habilidade, justamente você vai tendo que avançar nos ciclos. Eu gosto muito de falar de fases. Você vai migrando para uma nova fase. Quando você pula para uma nova fase, começa tudo de novo. É do zero naquela fase, não é do zero do começo, porque o conhecimento é acumulativo. Essa é a parte boa. Você está na primeira fase, você acumulou um conhecimento, começou um novo ciclo, tudo bem, é do zero de novo naquele estágio, naquele nível, mas aquele conhecimento anterior ficou acumulado e você traz para esse segundo estágio. Por mais que pareça que não, tá? E eu vou te falar por que eu acredito tanto nisso e o que aconteceu comigo recentemente que me fez assim, até trazer isso para você, porque me fez pensar exatamente nisso, de que como isso é verdadeiro.
tá? Com uma experiência própria minha. Mas para ficar mais claro, né, para não ficar tão subjetivo assim, parece um papo muito cabeça aqui, deixa eu só tomar uma aguinha. Eu quero te trazer agora alguns exemplos de como funcionam esses 4 estágios de aprendizagem e como que isso a gente pode fazer uma analogia com o nosso caso, que é aprender sobre vinhos e aprender sobre a harmonização de vinhos, né? Então, por exemplo, uma das coisas que acontece muito isso é quando a gente aprende a jogar um videogame. Se você está aprendendo a jogar um videogame, o próprio videogame ele é baseado nisso. Ele tem os estágios, as fases, né? E quando você migra, quando você começa a jogar o videogame, você não tem habilidade com aquele jogo. Mas, por tanto, repetir, você vai ficando habilidosa naquela fase e vai mudando de fase. Você fica tão boa ali que você ganha rapidez, você ganha agilidade, você já não cai nos mesmos como se diz, nos mesmos truques, né? Naquelas mesmas coisas, você já vai sabendo por onde ir naquele joguinho e você passa de fase, vai para a próxima. Daí, quando você está bom naquela fase, você muda de fase e você é ruim naquela segunda fase. Você estava bom na primeira, mas na segunda você é baby, você começou do zero, né, amiga? Desculpa. Aí você começou do zero e é tudo de novo, vai de novo, você vai ali, se for esses joguinhos que caem, eu me lembro muito daqueles joguinhos que você caía, aí morria, tinha as vidas, aí morre, cai a vida, aí aquela vida acabou, e aí você fica doida para ir fazendo mais, treinando mais e mais, praticando, pegando, né, já o jeito para mudar de fase, você vai ficando boa, aí fica fácil, quando fica fácil, o que acontece? Muda de fase de novo. Esse é o ciclo que você começa com a incompetência inconsciente, né? Você não sabe e nem sabe o que você tem que fazer, mas depois você começa a ter consciência que você não está sabendo fazer aquilo, e você começa a insistir, e você segue fazendo e praticando, até que você chega a ser competente, consciente. Né? Então, agora sim, agora eu sei fazer, sei o que eu estou fazendo. E depois disso, você passa a ser fácil, porque já entrou e agora já está no piloto automático. A questão é que é cíclico, então a cada momento que tem uma coisa nova, que você aprende uma coisa nova, começa de novo o ciclo. Só isso, tá? É só isso. Então, uma outra coisa que também acontece muito isso, se você dirige, se você tirou carta, lembra de quando você tirou carta, quando você foi para a autoescola? Então, eu me lembro bem que eu fui para a autoescola com 18 anos, eu nunca tinha dirigido, eu era uma incompetente e inconsciente. Eu não sabia, eu não tinha competência para dirigir, não tinha nem consciência de como era, o que tinha que ser feito para dirigir. Era totalmente leiga, estava totalmente crua. E aí fui na autoescola. E aí, no primeiro dia da autoescola, o moço lá, o instrutor, né, falou o que eu tinha que fazer. Ah, você faz assim, a sequência, né? Ele deu passo a passo, a sequência. Né, a regrinha, olha, arruma o espelho, deixa no ponto morto, coloca peso na embreagem, vai tirando direito devagarzinho o pé, desbreca e vai saindo devagarinho. Tudo bem. E aí foi lá, o primeiro dia, segundo dia, quer dizer, eu já comecei a ter consciência que eu era uma incompetente para fazer aquilo. Essa é a primeira coisa que aconteceu. Logo de cara, eu já migrei para essa fase. Caramba, não sei fazer isso, né? Estou totalmente incompetente. Mas justamente para isso estava o instrutor, para me ajudar, né? Para me explicar. E cada vez que ele explicava uma nova coisa, eu ficava fazendo. Só que eu ficava tensa, né? Pensando, agora é isso, agora é aquilo. E tudo era uma rigidez, né? Até na parte muscular, a gente ficava até rígido na parte muscular também. Não sei se isso aconteceu com você, amiga, mas comigo acontecia. Até que eu comecei a entender, porque sempre era a mesma repetição e tudo bem, ele mudava algumas coisas, mudava a rua, mudava algum exercício, mas sempre era do comecinho, sempre a gente começava do mesmo passo. E aqueles primeiros passos foram ficando o quê? Foi ficando competente e consciente de que eu sabia fazer aquela primeira parte. Então, aquela primeira parte já não me assustava, às vezes tinha que aprender a baliza, aprender a virar aqui, virar ali, mas aí já eram mais detalhes, né? E a coisa foi evoluindo. E depois que a gente passa o exame, tira a carta, e depois que a gente dirigiu bastante, né? E já teve muitas experiências, experiência na cidade, experiência na estrada,
experiência com trânsito, sem trânsito, de noite, de dia, o que acontece? O ato de dirigir se torna um ato onde você tem a competência de dirigir e já não precisa mais ficar pensando nela, já é inconsciente. Você já faz inconscientemente os atos todos que você tem que fazer, e aí já começa a te dar o quê? Prazer. Prazer de escutar música, aí você já bota o rádio. Naquelas primeiras aulas, eu não escutava nada, só olhava para frente, só tinha cera para frente, para o negócio e para o moço do lado. Depois, não, quando você já dirige, isso flui, é fluido, você já dirige, você até já conversa com a pessoa do lado, você já até come uma bolachinha, está dirigindo, dá para comer uma bolachinha, né? E assim, você vê o todo, a sua visão se abre, né? Parece que agora não, agora você enxerga tudo e consegue, né? Administrar tudo isso, várias coisas ao mesmo tempo. Isso é incrível, isso acontece, isso é real. Acontece com todo mundo, não importa. Aconteceu quando meu avô tirou carta, quando ele já tinha mais de 50 anos. Aconteceu comigo, que tirei com 18. Aconteceu. Meu irmão aqui abafa o caso, mas meu pai deixou ele experimentar lá no interior, né, lá na roça, experimentar, sentar lá no carro, né, e dirigir lá na roça. Então, assim, quer dizer, não importa a idade, não importa a idade, esse é um processo de aprendizado, é um processo que tem os seus estágios. Entender esse processo e respeitar você dentro desse processo é muito importante. Por quê? Porque toda vez que você sentir que você está numa fase desafiadora, que está te gerando medo, que está te gerando essa vergonha, esse medo de achar que você não vai conseguir, saiba que é um ciclo do aprendizado e que é passageiro, que não é para sempre que ele fica, né? Então, vou te trazer aqui os exemplos. Eu acho que, desculpa, acho que eu não tinha mudado aqui o meu slide, mas é isso. O exemplo era o do dirigir, era o do videogame, e especialmente o do vinho. Olha que tem uma notícia ótima para você. O vinho é a mesma coisa. Quando você quer degustar o vinho, aprender a conhecer o vinho, para também depois aprender a harmonizar esse vinho, acontece a mesma coisa. No começo, são muitas coisas para fazer. No começo, você vai ter que analisar esse vinho do ponto de vista visual, do ponto de vista olfativo, do ponto de vista do vinho na sua boca, como é que ele se apresenta, como é que ele é, como é que ele não é. São muitas informações e muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. E aí, pode te trazer ansiedade e te trazer esse sentimento, eu não consigo. Então, se isso acontecer com você, lembre-se lá do nosso ciclo evolutivo, a nosso ciclo, né, de evolução, essa fase evolutiva onde você tem esses estágios, essas fases, onde você começa tendo, né, a incompetência inconsciente, você começa a fazer, você começa a saber que você não sabe, nessa parte é o mais nervoso, você sabe que você não sabe, mas tudo bem, mas você sabe que se você fizer várias vezes, por repetição, né, por analogias, fazendo, experimentando, repetindo, você vai entrar na fase da sua competência, né, habilidade consciente de fazer isso. E o melhor de tudo é que quando isso entrar no piloto automático, você vai fazer, tipo, assim, como se diz, com as mãos nas costas, né? Com a mão não, porque você vai estar segurando a taça, né, amiga? Então, não. Mas, assim, você vai fazer de uma maneira muito mais fluida e muito mais prazerosa. É aí que vem o prazer. É aí que surge. Porque naquelas outras situações, você está um pouco incômoda, e eu te entendo, tá? Eu também já passei por isso. E ainda passo. Por isso que eu vou te trazer aqui esse meu exemplo. Eu quero te contar a minha historinha aqui da natação e o vinho. Deixa eu colocar aqui, ó. Natação e o vinho. Então, é o seguinte... Imagine que essa desesperada aí sou eu, tá bom? Imagine aí que sou eu dentro da piscina, desesperadamente desesperada. Por quê? Porque no começo do ano eu decidi, na verdade, o ano passado, né, eu tive uma cirurgia de vesícula, então não podia fazer nada de academia, nada de esporte e tal. E meu irmão também, eu moro com o meu irmão, ele teve um AVC, mas ele está super recuperado, tá? E assim, ele também precisava fazer alguma coisa de atividade física, né?
E ele tem hemiplegia, ele teve um AVC, portanto, ele tem uma parte paralisada do braço, né, da perna, mas ele está super bem, ele já está super reabilitado, mas ainda assim, ele não mexe um dos braços, né, e a perna ele mexe, mas assim, pouco. Enfim, fomos nós dois lá e falamos, então tá bom, vamos fazer natação. Bom, eu sempre fui um zero à esquerda em natação, eu só não me afogo, né, não me afogava porque eu sabia, eu tinha aprendido de criança a não me afogar, a boiar, a ficar lá de boa. Mas eu sempre fui muito nervosa com essa coisa de natação, porque tinha que fazer muita coisa ao mesmo tempo. Tinha que respirar, levantar a cabeça, depois bater o braço, mas bater a perna também, e aí respirar de novo, e aí se manter esticada, e aí tal e tal, e aí quando eu bati a perna, eu não bati o braço, quando eu bati o braço, não respirava. Aí, bom, enfim, era uma confusão, eu nunca gostei muito, não. E até entrei algumas vezes lá, mas nunca fui adiante com a natação. Nunca fui adiante. Ao contrário de mim, meu irmão, de criança, né? Ele sempre gostou de natação. E ele nadava. Desde os 7 anos de idade, ele nadava, e depois, um pouquinho depois, ainda participava de umas competições da escola, lá, da escola de natação, e ele sempre gostou, nunca teve medo, e sempre gostou muito, e sabe nadar. Ele sabe nadar, veja bem, porque ele aprendeu, adquiriu aquela habilidade e sabia nadar. E isso desde criança. Veio o AVC. Olha que coisa interessante. E eu estou contando isso porque de repente, me deu esse insight, realmente. Falei, gente, eu tenho que trazer isso para as meninas, porque é muito real, assim, é muito, né, da minha experiência e de ver ele. Nós entramos os dois na natação. E, ok, eu já expliquei para o professor, eu nada, né? Eu nada. E justamente isso, desde o primeiro dia, ele nada. Ele nada, ele cruzava a piscina no crawl, nas costas, com o pé nas costas, nadando lá tranquilamente, com o braço só, mas nadando porque ele sabia, ele já era competente e consciente na natação desde muitos anos. E aquilo não se perde, não se perde. E assim, ele vai, a gente faz a natação e ele lá faz os exercícios, né? E faz com fôlego, com tudo, e todo mundo ficou super admirado de ver como é que ele fazia. Todo mundo, mas ele já sabia nadar, né? Acharam que ele ia aprender a nadar. Amiga, deixa eu pagar o mico aqui. O mico só entre eu, você e a internet, tá? Primeiro dia de natação. Você não sabe nadar, né, Lília? Sei assim, não me afogo, tá bom. Piscina das crianças, vai lá para a piscininha. Ele foi para a piscina grande e eu fui lá para a piscininha, bater perna e respirar lá na piscininha das crianças. Tá bom, vou lá, fiz o primeiro dia, segundo dia, mas é assim, na verdade, agora, nessa fase, eu estou super relaxada com essa questão, porque assim, eu gosto da água, eu acho que faz bem, eu tenho muita dor nas costas, essas coisas, então assim, eu me sinto bem na água. Então, para mim, tanto faz. Se eu souber nadar ou não souber nadar, eu não estou ansiosa, sabe? Eu não estou colocando essa ansiedade de que eu preciso acertar na natação, eu preciso saber nadar. Ai, porque eu preciso mostrar para o mundo que eu sei nadar. Não. Eu só preciso ter o prazer de estar na água, e se eu aprender a nadar, muito bem, né? Isso é um pouco o meu pensamento do começo. E falei, eu tenho que ter constância também, né? Eu tenho que ir sempre lá, porque se eu não for, tem um dos detalhes, né? Para eu poder aprender a nadar, eu tenho que ir lá, eu tenho que estar lá. Se eu não estiver lá, enfim, depois de acho que de um mês mais ou menos, já fui eu para a piscina grande e tal. E eu achei muito interessante a didática do professor, porque assim é muito mais sem muita explicação e muito mais ele sentindo aquilo que faltava para mim, ele foi me dando alguns exercícios. No começo, vou confessar que assim, não conseguia, ainda continuava com essa coisa de bater a perna, bater o braço, respirar e não conseguia fazer os 3 e parava umas 3, 4 vezes na piscina até chegar do outro lado. Porém, olha que interessante. Ele mesmo notou a minha ansiedade. Ele mesmo falou: Você tá se afogando? Você está engolindo água? Eu falei: Não, não engoli água. Então, por que você está nervosa? Relaxa. Não fica ansiosa. Relaxa, vai. Relaxa e vai. E aí, a partir daí, eu comecei a perceber isso, que toda vez que eu relaxava e fazia de uma maneira, da minha maneira, eu conseguia fluir mais, fluir mais. E, bom, em resumo, para não ficar muito longa a minha história,
hoje em dia, né, agora, é muito interessante que eu cruzo a piscina, não estou dizendo que eu ainda não tenho as minhas dificuldades, mas eu já cruzo inteirinha a piscina, parece que a piscina ficou menor, está mais fácil, já consigo fazer as 3 coisas ao mesmo tempo, sem essa ansiedade, e muito interessante é que, assim, não é uma questão de velocidade, não é uma questão de fazer até nem errar, eu não sei nem se eu faço certo, mas do jeito que eu estou fazendo, o resultado está fluindo. Então, muitas vezes é o caminhar, é o fluir. Por enquanto, não é uma questão de fazer super certo, mas é de fazer a coisa ir fluindo e evoluindo. E aí, a semana passada, que fez muito frio, eu não fui os 2 dias, que eu sempre vou 2 dias por semana, eu não fui. Aí, essa semana eu fui e falei, gente, eu perdi, né? Eu não vou mais saber. Será que eu vou saber fazer tudo aquilo? Será que não perdi? Olha o pensamento, né, da criatura. Será que eu não perdi agora tudo aquilo que eu aprendi? Tá, eu vou lá. E fui. Meninas, por incrível que pareça, é assim. Foi melhor foi melhor do que na outra vez, na vez passada que eu tinha feito. Foi muito mais fácil e eu vi que eu fiz melhor. Parece que assim, ficar uma semana sem fazer, de repente me deu, não me colocou para trás, me trouxe assim, voltou tudo aquilo que eu já tinha feito, né? Então não perdi aquela bagagem. Então isso tem muito a ver com o que a gente acabou de falar. O ciclo evolutivo, você guarda do ciclo anterior aquilo que você fez, você não perde. E aí fluiu muito melhor, né, essa semana. Então, foi muito interessante e essa experiência eu queria trazer para você, porque justamente acontece isso com o vinho. E aí eu ficava pensando, gente, eu tenho que contar isso, porque, assim, é a mesma coisa. Quando você começa a degustar, são muitas sensações, e você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, e tem que colocar no nariz e na boca, e sentir, e olhar, e depois com a comida, sentir a comida e tal. São várias coisas, bom, não vou falar aqui do tudo que você tem que fazer, mas enfim, é mais ou menos isso. Tem muitas coisas para serem feitas, sim, mas à medida que você vai ganhando essa habilidade, isso vai entrando no piloto automático e vai interiorizando em você mesma. E isso fica com você, você não perde. É como o pessoal fala, andar de bicicleta. Se você aprendeu a andar de bicicleta, você não esquece mais. É só pegar a bicicleta que você sai andando. Bom, é... Bom, a gente está quase chegando ao final, tá? Mas ainda tenho mais um pouco aqui de conteúdo para você, que é o seguinte: para concluir essa questão, né, do aprendizado, eu quero te contar sobre essa pirâmide de Glasser, né? Que é também um estudioso aqui da educação, e ele colocou numa forma de pirâmide a maneira pela qual a gente aprende as coisas, né? Como nós aprendemos. E é muito interessante, porque até a metade da pirâmide é mais ou menos o tradicional, tá? Então você aprende. Quando você lê, você aprende. Quando você escuta, você aprende. Quando você vê e ouve. Então, por exemplo, vocês estão aqui comigo agora, vocês estão aprendendo, certo? De qualquer maneira, vocês estão lendo aqui a minha transparência, por exemplo, ou vamos supor que tivesse aqui um PDF para você ler, mas aqui se você ler e escutar, é melhor ainda. Então, eu estou falando e você está lendo. Isso já é uma técnica boa, né? 20% você retém, 10% você retém de aprendizado lendo, 20% ouvindo. Quando você vê, e aí sim, por isso que os vídeos hoje em dia são tão bons para ensinar, né? Para mostrar. Porque uma coisa seria se eu estivesse falando e você lendo, mas outra coisa seria você vendo. E aqui nós estamos com os 3, né? Você está vendo, escutando, né? E lendo, escutando e vendo, me vendo e me ouvindo, né, também. E quando você ouve, quando você vê, quando você faz tudo isso, você aprende 50%. O seu aprendizado é isso. Só que tem uma coisa muito bacana, que é o seguinte. Quando você discute com outras pessoas, aquilo que você está aprendendo, você aprende 70%. Você retém 70%. Guardem isso, que é bem importante. Então, quando você discute com outros, troca, né, a ideia, você aprende muito, muito mais. Quando você faz alguma coisa na prática,
Você também, 80%. Quando você faz escrevendo, resumindo, praticando, se comunicando, fazendo algo, você coloca a mão na massa. E quando você repete aquilo para os outros, ensina os outros, você também está aprendendo para você, que é outra coisa muito interessante. Você também está aprendendo para você quando você ensina. Então, o que eu quero te comentar? Guardem bem isso. Então, quando você discute com os outros, né? Quando você está discutindo, falando com as outras pessoas, quando você está fazendo algo e quando você está ensinando algo, né? Então, você aprende e retém muito mais. O que acontece? Eu venho dando, né? Fazendo degustações online agora recentemente, mas eu sempre fiz presencial desde 2002 com as mulheres. Esse nome do nosso grupo é Castalha Mulheres do Vinho, né? E eu sempre conduzi essas reuniões com as meninas no presencial. E sempre o que a gente fez foi colocar a mão na massa, ou seja, a gente fazendo. Eu sempre fazia uma pequena apresentação, né, inicial, contava alguma coisa sobre o tema daquela nossa reunião, sempre era temática, para aprender alguma coisa a gente tinha temas, e o tema daquela reunião, mas basicamente a gente já entrava em ação, já fazia a mão na massa, né, já passava ali a conhecer o vinho, a degustar o vinho, somente vinho, pão e água, e a discutir depois sobre o vinho, o que achou do vinho, o que não achou, as impressões e tudo mais. E depois disso vinha a gastronomia, para a gente experimentar aquele vinho com algumas coisas de gastronomia, algumas amostras gastronômicas, para a gente entender também, na prática, fazer e entender as combinações, funcionando ou não funcionando ali na hora. E por último, cada uma ensinava para outra, né? Ou seja, comentava para outra o que tinha sentido, o que tinha entendido, né? Ou seja, entre aspas, estava ensinando as demais sobre a sua experiência. E isso tudo, perceba que é o que potencializa o nosso aprendizado, que é o que, além de potencializar o nosso aprendizado, a gente se sente muito mais segura, porque a gente está justamente perdendo aquele medo e aquela vergonha de falar sobre aquilo que a gente está sentindo. A gente está sabendo o que a gente está sentindo e está discutindo antes, né? E trocando essa experiência em grupo, e isso é muito enriquecedor. Né? E aí você fala, mas Lívia, e agora? Não é mais no presencial? Será que isso dá certo? Pois eu te mostro aqui que sim, dá certo sim no online. Dá certo por quê? De qualquer maneira, a gente está usando aqueles primeiros 50% do aprendizado, que é falando, né, explicando, dando algum conteúdo no começo, mas depois, né, a gente está também numas práticas de vinhos que a gente faz, e práticas de harmonização, justamente trazendo essa questão da discussão em grupo, do fazer em grupo, e depois do ensinar para outro o que você aprendeu com aquilo em grupo. E é isso que faz com que, olha, suba rapidamente aí a sua evolução na forma como você aprende a degustar, a harmonizar seus vinhos e na forma como você adquire mais segurança. Você acaba eliminando, né, uma grande parte desse medo. O medo a gente não consegue eliminar, zerar, tá, gente? Não é real isso. Mas sim, a gente consegue minimizar essa sensação de medo, a gente consegue perder, né, essa sensação de estar com vergonha, e a gente consegue, dessa maneira, além de se relacionar você com os seus vinhos, você está treinando o seu vinho, sua harmonização, você está treinando também a sua própria sensibilização e a sua própria maneira de aprender vinhos. Então, eu queria te deixar, para a gente terminar aqui a nossa live de hoje, 3 conceitos básicos que a gente sempre norteou, né, os nossos trabalhos aqui da Castalha, nossos trabalhos árduos aqui com os nossos vinhos e a nossa harmonização. Então, assim, o conceito básico. O primeiro conceito, aprender entre amigas. Ou seja, um ambiente propício para a gente ter esse aprendizado, um ambiente que não nos gere essa tensão, que nos traga esse relaxamento de você estar tranquila entre amigas, podendo conversar abertamente do seu vinho, se expressar com as suas palavras, falar o que você está sentindo, tirar dúvidas, conversar, trocar ideias, fazer essa discussão entre amigas, porque isso é o que vai te levar justamente a potencializar o seu aprendizado, a elevar ali na pirâmide, né, você ter muito mais aprendizado.
O segundo conceito é aprender na prática, é você fazer, mão na massa. Não adianta a gente ficar na teoria, tem que entrar em ação, tem que entrar na prática, você tem que sentir, porque afinal de contas, você vai aprender com o seu próprio instrumental, né, que são as suas ferramentas que já vêm de fábrica, que são todos os seus sentidos, o olfato, a visão, o paladar, o tato, e também você vai aprender na prática fazendo experiências e construindo a sua própria gastronomia, o seu próprio vinho, as suas combinações. Então, você vai fazer na prática essa construção. Então, o outro conceito básico, né, o segundo é aprender na prática. E, por último, né, o nosso terceiro conceito, aquela linha, né, que nos move aqui, é aprender com prazer. Né? Não é uma questão de aprender de uma maneira tensa ou por obrigação, ou de uma maneira rígida, ou que você aprenda, mas você não sinta que aquilo realmente te trouxe algo que foi além. E é justamente esse prazer de você compartilhar aquilo que você sentiu, compartilhar suas experiências, compartilhar a sua sabedoria do vinho, porque você vai, amiga, adquirindo essa sabedoria do vinho. Essa sabedoria do vinho, ela vai estando com você. Ela vai fazendo parte de você. E cada uma vai ter essa sabedoria individualizada. Só que no coletivo, a gente junta tudo isso, e esse aprendizado coletivo, essa inteligência coletiva, ela nos traz também muito mais prazer, porque a gente aprende muito mais. A gente tem aí uma exponencialização desse aprendizado. E isso é muito, muito, muito prazeroso. Afinal de contas, toda mulher merece ser protagonista harmonizando seus vinhos.